Até aqui o Senhor tem nos ajudado, continuará nos ajudando. Amém. Amém. Deus nos ajuda até quando as coisas não dão certo. Até no nosso errado, Deus está envolvido. Eu estava pensando ontem que se tudo que eu pensei desse certo, hoje eu não estaria aqui. Pensa na sua vida, se tudo que você pensou que fosse certo na sua vida tivesse dado certo, você não estaria aqui. Você só está aqui porque aquilo que você pensou que fosse certo deu errado. Verdade. Já parou para pensar nisso? Não. Se durante a nossa vida toda, tudo aquilo que a gente planejou que fosse certo, que desse certo, a gente não estaria aqui, estaria em outro lugar. Com certeza. Mas porque aquilo que a gente pensou que fosse certo deu errado, acabou dando certo. Vocês entenderam? Vocês entenderam ou não entenderam? Se aquilo que a gente pensou que fosse certo desse certo, a gente não estaria aqui. Mas como aquilo que a gente pensou que fosse certo deu errado, acabou dando certo. Porque o nosso erro nos trouxe até aqui. Então Deus usou aquilo que a gente pensou que fosse certo e acabou dando errado, Deus usou aquilo para nos trazer até hoje. Pensa você, bro. Se tudo que você pensou lá na Maranata tivesse dado certo, da mesma forma se tudo que eu pensei que fosse certo, tudo aquilo que eu pensei que fosse dar certo lá na igreja cristã evangélica, eu não estaria aqui hoje. Até a palavra, sei lá, missionário, aleluia. Lá na igreja missionária, lá do Chile, isso daí não pensou, quando ele fosse adolescente, tudo que ele imaginasse certo, desse certo lá no Chile, ele não chegaria no Brasil, não encontraria a Cris como esposa, não teria uma família, um monte de filhos. Mas por quê? Entendeu? É nessas coisas que a gente precisa entender. Por isso que a Bíblia fala assim, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Porque a gente tem uma ideia de fé, querido, a gente se apega à fé no sentido do resultado. Quando o resultado dá certo, a gente fala, esse cara é um cara de fé, por quê? Porque os resultados são bons. Mas a fé, ela não pode se basear no resultado. A fé, para nós, ela é o fundamento. O resultado pode ser errado, mas se eu permanecer com as minhas convicções firmes em Deus, eu venci. Porque às vezes a gente pode, no meio da caminhada, a gente pode ter um resultado bom, mas se a gente abandonou a fé, a gente perdeu. Muita gente está alcançando um resultado, mas está alcançando um resultado bom, mas está sendo perdedor. Por quê? Porque está perdendo suas convicções ao longo do caminho. O que nos faz vencedor é a convicção em Deus. É permanecer firme na fé. O apóstolo Paulo, ele terminou os dias dele preso. Mas ele falou assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Humanamente falando, o resultado não foi bom, perdeu, morreu preso porque pregou o evangelho, mas a convicção dele de ter cumprido o propósito fez com que ele entendesse que ele era um vitorioso e um vencedor. Jesus, o resultado foi ruim. Jesus morreu todo ensanguentado, furado, preso numa cruz. Aí você olha para ele e fala, foi um perdedor. Não, foi um vencedor. Por quê? Porque cumpriu o propósito, guardou a fé, permaneceu firme com suas convicções. Amém. Então, ainda que as coisas não dê certo, saiba que lá na frente vai dar certo. Amém. Glória a Deus. Amém? Vocês podem ter, né, vocês têm mais redes sociais do que eu. Vocês viram aí a cantora Eixa perdeu o menino dela, né? O filho dela morreu. Meningite. E eu não estava acompanhando muito, mas depois eu já li o depoimento dela quando ela... Parece que o Brasil inteiro estava orando aí e tal, não sei quantos dias o menino ficou internado, mas ficou aí uma mobilização nacional para orar para o menino. E o depoimento dela, que depois eu li, depois vocês podem procurar aí na internet, deve estar por aí. Eu li lá a declaração de fé dela. Amém. Porque não é fácil, né, uma mãe enterrar um filho. E a declaração de fé dela. Não cabe a mim questionar se Deus fez certo
Você fez errado. Forte. Cara, aquilo eu falei, se o Brasil orou, acho que uma semana, e Deus não ressuscitou o menino, o propósito foi cumprido. Porque a mulher guardou as convicções que ela tinha no interior dela, aquilo não abalou, e no momento mais difícil, porque ela, parece que ela escreveu isso ainda no hospital. Ainda na hora que o médico tinha falado, não deu mais, acabou, e ela escreveu, olha, não cabe a nós, não cabe a mim, mãe, eu estou triste agora, ela escreve lá no depoimento, eu estou muito triste, porque foi meu filho, mas não cabe a mim questionar se Deus fez certo ou se foi errado. Ele mesmo deu, ele mesmo levou. Isso, ele mesmo deu, ele mesmo levou. Quer dizer, às vezes a gente olha essa ideia, que a gente pensa na fé, na perspectiva do resultado, mas a fé é a gente guardar as nossas convicções, é permanecer firme. Né? O apóstolo Paulo, quando ele fala da armadura de Deus, né, que a gente aprendeu na semana passada, que Deus está falando de uma arma, é uma vestimenta para a igreja, mas o apóstolo Paulo no final ele fala assim, olha, e depois que vocês tiverem feito tudo, permaneçam firmes. Há um mistério que a gente precisa entender, querido, na palavra. Já preguei sobre perseverar. Há coisas que a gente precisa entender dentro dessa mentalidade de novo pacto, como perseverar, permanecer. O que significa essas coisas? Porque Jesus disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, esse texto de João 15 vai falar um monte de vezes permanecer. Que nós temos que permanecer nele e ele em nós. Há um segredo na perseverança, há um segredo de permanecer no lugar que Deus nos colocou. E muitas vezes a gente olha o resultado, a gente fala, o resultado é ruim. Mas como que são as nossas convicções? Nós estamos vivendo uns dias, querido, onde as nossas convicções estão sendo provadas. Amém. Essa crise toda que existe no Brasil, em todas as áreas, ela vem para provar as nossas convicções, como que vai ser o nosso comportamento diante da adversidade. Porque no meio da bonança não há o que se provar. Nós não podemos ser tomados por um espírito de incredulidade. Jesus, Mateus, acho que capítulo 14, Jesus quando trouxeram aquele menino endemoniado e o pai daquele menino fala assim, olha, eu trouxe o menino para os seus discípulos, mas seus discípulos não puderam curar o meu filho, faça alguma coisa. Jesus foi, orou para o menino, e o menino foi curado, e Jesus olha para os discípulos e fala assim, ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar convosco? E aí no final do versículo, Jesus, no final do texto, os discípulos falam assim, mas Jesus, por que nós não podemos expulsar aquele demônio daquela criança, não podemos curar? E Jesus falou assim, olha, essa casta, ela só sai com jejum e oração, né? Dizem aí que essa parte não aparece nos manuscritos originais. Não interessa para mim. Isso aí Mas, na verdade, queridos, a ideia de Jesus não é que ele não estava falando assim, que para a gente expulsar demônio a gente precisa jejuar e orar. O que Jesus estava dizendo é que a gente precisa jejuar e orar para a gente combater a incredulidade, porque o contexto falava de incredulidade. Até que ponto a incredulidade tem tomado conta de nós? Quando nós olhamos apenas o resultado. Quando eu olho o resultado, as coisas na minha vida estão dando certo. Eu não estou totalmente incrédulo, porque o que dá certo na minha vida é a palavra de Deus em mim. Essas coisas que nós estamos ouvindo hoje, que Deus está trazendo à tona para nós, como nós ouvimos hoje, Davi falou, olha, Jesus não morreu por você, então só a pessoa, tal. Né? Isso a gente precisa entender que isso é uma mentalidade que Deus está gerando em nós. Lembra que a semana passada eu falei sobre o novo pacto? Sim. Vou continuar falando. A mentalidade do novo pacto, ela é uma, como diz, né, uma mentalidade. Ela precisa ser gerado novos conceitos para que a gente tenha novos comportamentos. Não novos conceitos, a gente precisa resgatar os conceitos originais para que a gente se comporte coerentemente ao evangelho da graça. Porque a gente está vivendo qualquer coisa que seja parecido com o Evangelho, mas não é o Evangelho. Uma vez o apóstolo Paulo chega na igreja da Galácia e fala assim, olha, vocês começaram bem, vocês começaram no Espírito e se aperfeiçoaram na carne.
Por quê? Porque fizeram uma interpretação errada do Evangelho. Então, quando a gente lê sobre fé, por exemplo, né, você não pode ficar postando essas palavras minhas não sobre fé, porque senão daqui a pouco o irmão André Valadão vai querer que eu pague um pra ele lá. Agora tem uma marca de fé lá, né? Ela fala assim, o irmão tá pegando muito de fé aí, ó. Quando a gente ouve sobre fé, a gente precisa entender algumas coisas. Que a fé, queridos, algo muito interessante. A palavra Hebreus, antes de eu falar sobre fé, a palavra Hebreus significa atravessadores. Significa que quando a gente lê o livro a carta aos Hebreus, a gente lê a carta aos Hebreus, ela está falando de pessoas, ela fala de comportamentos que nós temos que ter. A gente precisa sair de um ponto e ir a outro ponto. Por exemplo, ele fala assim, ó, vocês precisam sair do sacrifício e entrar na realidade. Vocês precisam abandonar as promessas e entrar na realidade. Vocês precisam abandonar coisas aparentes para se apropriar de um espírito da fé. Né? Não usa essas palavras, mas assim, é o que dá para nos entender. Vocês precisam abandonar uma mentalidade de sofrimento e vocês precisam entender uma mentalidade de obediência, que foi o que o Dario nos explicou aqui sobre Hebreus 5, que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. A gente precisa entender, querido, que as provas que nós passamos não é para nós sofrermos, é para nós aprendermos obediência. Amém. Então é uma mentalidade que precisa ser transicionada. A gente precisa sair de algo que nos faz sofrer para algo que nos faz obedecer. Então a palavra Hebreus significa atravessadores, cruzadores de rio. A primeira vez que a palavra Hebreus aparece na Bíblia é lá com Abraão, quando Abraão vai resgatar Ló, lá no texto dos 5 reis, que vieram trazer a notícia para Abraão, aí aparece a palavra hebreu, acho que é Gênesis 14. A primeira vez que aparece a palavra hebreu é uma relação com Abraão. Por quê? Porque Abraão foi alguém que transicionou de um ponto a outro. Então, mentalidade de um novo pacto, que são pessoas que transicionam de uma mente para outra mente, de um comportamento para outro comportamento. Nós estamos sendo chamados nesse tempo a transicionar de uma mentalidade a outra mentalidade. De uma fé inoperante a uma fé operante. Então, essas coisas que a gente está aprendendo nesse tempo, querido, é porque a gente precisa mudar nosso comportamento radicalmente. Porque do jeito que está, não dá mais para a gente, o nosso comportamento como igreja. Não dá mais, nós precisamos manifestar o Cristo urgentemente. Algo precisa acontecer, as coisas que acontecem aí fora, aí, né, na política, em qualquer área, na educação, isso é reflexo do desalinhamento da igreja. Porque a igreja é que manifesta o céu na terra. A igreja é responsável por isso. Eu entendo a música do Marcos Brunet lá, quando ele canta céus e terra unidos em um clamor, mas o que une céu e terra não é um clamor. O que une céus e terra é o Cristo ser gerado dentro de mim e dentro de você, porque em Cristo o céu tocou a terra. Então nós precisamos deixar o Cristo amadurecer dentro de nós. Para quê? Para que o reino se manifeste através de quem? Através de nós. Através de mim, através de você. Então, queridos, Hebreus 11 fala que a fé, ela é. Né? A fé, quando a gente entende o princípio de fé, a gente começa a ler sobre fé, a fé ela é um aspecto do homem espiritual. A fé ela é o único meio, ela é o único jeito, não sei como que a gente pode dizer, é o único meio da gente conhecer Deus é através da fé. Não se conhece Deus através de outro jeito. É através da fé. A fé é a essência do que Deus é. A fé é a natureza de Deus. Porque Deus falou assim para Moisés. Moisés falou assim, Deus, eu vou chegar lá diante de Faraó e eu vou falar o quê? Você diz a ele que eu sou. E o que a fé é? A fé, que nós temos aprendido, a fé A fé é o próprio Deus agindo em nós.
É a essência de Deus agindo dentro de nós. O maior desafio nosso não é vencer os problemas. O maior desafio nosso nesses dias é vencer a incredulidade. Sabe, muitas vezes a gente quer vencer os problemas, muitas vezes a gente quer a gente quer vencer as aflições, mas o maior desafio nosso nesses dias, o maior desafio meu nesses dias é vencer a incredulidade, não é vencer o sofrimento, não é vencer as circunstâncias, não é vencer os problemas, não. O maior problema meu é vencer a barreira que me impede da palavra de Deus ser ativada dentro de mim e eu funcionar coerentemente àquilo que eu estou ouvindo de Deus. Porque incredulidade não é só deixar de crer. Incredulidade é deixar de agir coerentemente a palavra que temos ouvido. Amém. A incredulidade, ela me paralisa. Eu ouço a palavra, eu me entusiasmo com a palavra, eu me alegro com a palavra, mas eu não reajo coerentemente à palavra. Eu me torno uma pessoa incrédula. O povo de Israel, quer dizer, eles viram maravilhas. Eu acho que não teve geração, né, assim, que viu milagres maiores que aquele povo que caminhou lá no deserto. Mas o texto diz que por causa da incredulidade deles, eles não puderam entrar na terra prometida. Você acha que quando o mar abriu, quando as codornas vieram, você acha que eles não festejaram? Quando o mar abriu, Miriam dançou lá do outro lado, eles ficaram alegres quando a água saiu da rocha, eles viram coisas maravilhosas. Mas essas coisas que eles viram, não foi capaz de quebrar a barreira chamada incredulidade dentro deles. E esse é o desafio da igreja nesses dias. Por isso que quando nós ouvimos muitas vezes nós ouvimos uma palavra, que tem gente, né? Nós ouvimos uma palavra e às vezes a gente pensa assim, mas acho que não é bem assim. Por quê? Porque a incredulidade ela gera esse tipo de comportamento. Existe uma palavrinha que nós temos que tirar do nosso vocabulário. Porque às vezes a gente quer conversar com uma pessoa e a gente precisa livrar do nosso vocabulário a palavra já sei. Não é, gente, assim? Você vai conversar com a pessoa não, já sei já. Não, isso aí eu já sei. Não, isso aí, já sei. Isso é uma coisa que a gente tem que romper com essa coisa de já sei. A gente não sabe nada. E essa é uma atitude imatura. Você falou assim, a Débora, eu já sei. E o Pablo também já explicou, não, mas já sei. Ninguém explicou, não, já sei. Ninguém explicou, ninguém falou, mas já sei. Como defesa. É uma atitude imatura, né? Uma atitude de criança. Isso é uma atitude imatura. Isso é uma atitude, não falando em relação aos comportamentos de criança, mas falando a gente adulto, às vezes a gente vai receber uma correção, às vezes a gente está ouvindo algo de Deus e a gente fala, não, isso eu já sei. Já. É verdade. Isso é um sofisma, querido, achar que a gente sabe tudo. O problema nosso de viver em comunidade é que a gente acha que a gente não pode aprender nada um com o outro. Eu já sei. Sabe nada. Não sabe nada. Jesus falou assim, sem mim vocês não podem fazer nada. Também, verdade. E sem e eu sem vocês eu não sei fazer nada. Vocês sem mim vocês também não sabem fazer nada. Então, a gente precisa livrar isso do nosso vocabulário, porque isso vai gerando um muro chamado incredulidade dentro de nós. Todas as vezes que a gente ouve uma palavra de Deus, a gente acha que a gente já sabe. Não, eu já sei, porque eu sou do ninho das águias. Lá os caras dão forte, então eu já sei. Não sabe, querido. Querido, sabe, a gente poderia falar muito bem assim, eu, Dali, a Thelma, a Cris, o Vitor, o Rodrigo, a gente podia muito bem falar para vocês assim, melhor vocês não ouvir pregação de ninguém, só escuta a gente, porque a gente sabe que a gente é bom, então vocês escutam a gente pregar. Não, a gente aconselha vocês a ouvir outras pessoas, ouçam o Luciano Subirá, ouçam o Luiz Hermínio, pelo amor de Deus, leiam livros, por quê? Porque a gente não sabe tudo. Mas às vezes essa mentalidade de incredulidade, ela vai crescendo dentro da gente, a gente vai se afastando da verdade. Por quê? Porque a gente já sabe, a gente acha que já sabe. O Pedrão, ele achava, cara, que já sabia como é que ele ia
libertar o Cristo, né? Quando o cara chegou lá, eu já sei como que eu faço, Jesus. Como é que faz? Eu arranco a orelha do cara, o problema está resolvido. Jesus, você não sabe de nada. Era isso daqui, diabo. Sai daqui, ó. Coisa, amor. Porque vocês lembram que eu falei a semana passada que o diabo, a gente já sabe o jeito que o diabo se apresenta. Como que o diabo vem? Para matar, roubar e destruir, não é? Mas alguma vez na Bíblia ele se apresentou desse jeito? Ele sempre se apresentou como alguém que salva. Então quando Pedro quis salvar Jesus de algo, Jesus falou assim, arreda-te daqui, Satanás. Sabe, são coisas que a gente acha que já sabe. Não, eu não preciso ler, eu já sei. Não, eu não preciso fazer, eu já sei. Não, eu não preciso ir no culto, eu já sei. Não, eu não preciso fazer isso, eu já sei. Não, quer dizer, a gente não sabe. Todos os dias nós temos que romper com a cápsula chamada incredulidade dentro do nosso interior. Nós precisamos abrir espaço para ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus, ela é capaz de nos conduzir até o final. Não é a música que a gente canta? Como é que é a música? Eu preciso do seu amor, tal. Eu preciso da sua voz para chegar ao destino. É a voz de Deus que nos conduz ao destino, porque a voz de Deus, ela vai gerando convicção, ainda que a gente não enxergue totalmente o caminho, mas a voz de Deus vai gerando convicção dentro de nós e faz com que a gente continue caminhando. Uma vez eu ouvi o Dario pregando, acho que logo quando ele chegou no Jardim Universo, há muito tempo atrás, que ele começou a falar que o que impulsionou Abraão a abandonar todas as convicções que ele tinha, abandonar tudo que ele tinha, a única coisa que impulsionou ele foi a convicção de uma voz. A voz de Deus. Um Deus que ele nem conhecia ainda. A única coisa que impulsionou, foi a única coisa que Abraão teve um contato com Deus. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E o texto diz que na manhã seguinte, Abraão partiu. Única e exclusivamente pela convicção de uma voz. Muitas vezes nós estamos patinando, sabe por quê? Porque nós estamos perdendo a nossa convicção no meio do caminho e estamos mirando tão só no resultado. Estamos focados tão só no resultado. Se a gente ficar focado tão só no resultado, a gente pode se frustrar no meio do caminho. A fé ela é uma realidade dentro de nós. Quando Deus fala, a fé nasce. Às vezes você está, não sei se já aconteceu com você, mas às vezes você está lá assim, e de repente você lê algo, e Deus fala com você, algo é ativado dentro do seu interior. Você se entusiasma com aquilo, você, não sei como que você reage, mas nesse momento que o Espírito vivifica algo no seu interior, a fé nasce. E eu escrevi aqui, quando Deus fala, a fé nasce. O texto de Romanos fala que a fé vem pelo ouvir. Mas a realidade desse conceito é que quando Deus fala, Ele cria dentro de mim a realidade que vai se manifestar no mundo físico. É por isso que a gente fica entusiasmado. Vou falar de novo. Quando Deus fala, Ele cria dentro de mim a realidade que vai se manifestar no mundo físico. Porque fé é isso. Deus cria um ambiente de realidade dentro de mim. Eu sei que aquilo vai acontecer. Na verdade, não. Eu sei que aquilo já aconteceu. Porque a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, querido, não é só a Bíblia, tá, querido? A Bíblia contém a palavra de Deus, mas a Bíblia não é só a Bíblia a palavra de Deus. Deus pode usar e o irmão liberar uma palavra de Deus na minha vida e aquela palavra, ela cria uma realidade dentro de mim que no tempo determinado por Deus vai se manifestar. Por isso que a fé não é algo que vai ser, não, a fé ela é, porque quando a palavra de Deus parte, a palavra de Deus vem de um lugar chamado eternidade, e na eternidade todas as coisas já aconteceram. Você está entendendo isso aí? Sim. É por isso que quando você ouve algo de Deus e algo é ativado dentro do seu espírito, você fica chapado, xarope, doido. Por quê? Porque Deus constrói uma realidade dentro do seu interior.
E ainda que todo mundo não acredite, você acredita, você tem que ser acredite sozinho. Você fala, não, mas todo mundo fala, não, cara, você tá ficando louco, que não sei o quê. Cara, olha, Abraão viveu no antigo pacto, mas algo tremendo, querido. Abraão criou em algo que não existia. Abraão não é criou, que não sei o que Abraão tá fazendo aqui na pregação. Não é criou em algo que não existia. Xereta. O Abraão criou em algo que não existia. Aí, ó, de novo. O Noé criou em algo que não existia. Deus falou para ele assim, construa um barco. Ele não sabia que era barco. Porque vai chover, ele não sabia que era chuva. Mas quando a voz de Deus veio em direção a Noé, uma realidade foi criada no interior de Noé, a ponto dele construir algo que ele nem sabia o que era. E o cara gastou a vida dele inteira. Ele gastou a vida dele inteira num projeto divino. Ele gastou a vida dele inteira numa realidade construída que só ele sabia o que era. Ninguém mais sabia. Ninguém mais sabia. Sabe que quando a gente vive em fé, a gente vai andar em caminhos que só a gente sabe. O texto de João 3 fala assim que aquele que não nascer, aquele que não nascer não pode... O que é o texto? Aquele que não nascer da água do Espírito, da água do Espírito não pode ver o reino. Depois mais para baixo fala que aquele que não nascer não pode entrar no reino. Por quê? Porque aquele que vive em fé, ele vê e entra em coisas que ninguém jamais entra. Agora o Abraão pode entrar na pregação. O Abraão creu, querido. O Abraão creu em algo que não existia. O Abraão creu na ressurreição. Ninguém nunca tinha sido ressuscitado. O Abraão creu na ressurreição. De acordo com o relato de Hebreus, o texto diz que quando Abraão estava prestes a sacrificar, eu já falei isso um montão de vezes, vou falar de novo, porque alguém não deve ter ouvido. Quando Abraão estava prestes a sacrificar Isaac, o texto diz lá de Hebreus que Abraão considerou todas as coisas, ele somou, a palavra considerar lá é uma soma, ele fez uma soma de tudo aquilo, de todo o percurso, de toda a trajetória dele com Deus, e ele chegou a uma conclusão, que ainda que ele sacrificasse o menino, Deus era poderoso para ressuscitar o menino. Por quê? Porque Deus tinha criado uma realidade dentro dele, através da fé. Os caras viviam no antigo pacto. Porque a palavra de Deus dentro de nós, ela gera uma realidade. Ela gera uma realidade. Já aconteceu. Andar em fé não significa fazer coisas. Andar em fé significa andar em coisas que já foi feito. Alguém abre para mim aí, Efésios 2:10. Às vezes a gente quer fazer coisas. Aí é o esforço humano, que o texto lá que o Dario mencionou aqui na oração, o texto diz que na construção do templo não se ouvia barulho de martelo, nem de machado, nem de nada. Por quê? Porque a construção espiritual é algo que provém do Espírito. As pedras, elas, na construção do templo, as pedras já haviam preparadas, e muitas vezes a gente quer fazer coisas para Deus. Efésios 2:10. Acho que é isso mesmo. Sim. Andar pelo caminho de boas obras que ele já preparou. Isso aí? Quem abriu aí, pode ler. Porque somos criação de Deus realizada com Cristo, em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Tem uma outra versão aí, essa aí tá meio esquisita. Tem uma outra versão melhorzinha aí. Tá fraca essa Bíblia aí. Pois somos feitura sua, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Uau! Para que andássemos nela. Nós fomos criados feitura dele, para que nós andássemos nas obras que ele já preparou para que nós andássemos. A fé não é uma questão de fazer coisas, querido. A fé é uma questão de andar nas coisas que já foram feitas. Mentalidade do novo pacto não significa a gente sair por aí fazendo um montão de coisas, não. Mentalidade do novo pacto é se apropriar da mente de Cristo e caminhar nas coisas que Cristo já fez. Amém. Que a Bíblia do Leandro é mais crente? Então lê aí, Leandro. Lê aí, Lê. Pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras,
a vivermos em boas obras, é uma vida. A vida de fé, a vida de fé é uma vida. É meio contraditório, mas a vida de fé é uma vida, é um caminho a ser trilhado, não é sair fazendo coisas, não, é ouvir a voz de Deus e deixar aquela voz gerar a realidade espiritual dentro de mim, para que no tempo determinado se manifeste. Abraão carregou Isaac, porque Abraão não conhecia, nunca tinha visto o rostinho, Abraão era velho. 75 anos, Deus chega para Abraão e fala para Abraão que ia fazer de Abraão uma nação. Abraão era velho, Sara era velha, Sara era estéril. A palavra não se enquadrava com Abraão, o perfil de Abraão, humanamente falando, o perfil de Abraão era um perfil inadequado à palavra de Deus. Mas quando Deus solta a palavra em direção a Abraão, aquela palavra gera uma realidade dentro de Abraão. A fé, querido, vou falar não, não vou falar não, porque vocês vão dar risada. Vou perder o foco. Vou falar assim, querido, Abraão já era velhinho, querido. Tinha coisa que Abraão não fazia mais. Como é que faz para ter filho? A segunda não traz aqui. Por quê? Porque a fé ativa, a fé nos ativa a fazer coisas que nós deixamos de fazer. Falando sério, Abraão não fazia mais, né? Não tinha, ele estava velhinho, 75 anos, a mulher 65, ele ia se preocupar com outras coisas, cara. Ele não, mas quando ele recebeu a palavra ativou nele, sabe por quê? Porque a palavra contém todo o recurso para que aquela palavra se manifeste na nossa vida. Amém. Sabe, muitas vezes nós recebemos uma palavra de Deus e muitas vezes nós não agimos coerentemente a palavra porque a gente olha os nossos recursos, a gente olha as nossas condições, a gente olha aquilo que a gente pode fazer, mas a palavra não tem a ver com aquilo que eu posso fazer, a palavra de Deus tem a ver com aquilo que Ele já fez. Amém. É mesmo, Deus, é verdade. Não é com aquilo que a gente pode, é que eu não posso. Mas é aquilo que Ele já fez. Não é nem aquilo que Ele vai fazer, não, é aquilo que Ele já fez por nós, porque nós fomos chamados a andar nas obras que Ele já preparou para que nós andássemos. É andar nas obras que Cristo já preparou para que nós andássemos. Uma vez eu falei assim, né, que eu tinha mania de orar assim, eu acordava de manhã e falava assim, Deus, obrigado por a noite de sono, aquela oração que a gente costuma fazer. A gente não, né, eu. Obrigado pela noite de sono, né? Abençoa os meus caminhos. Até que um dia Deus, o Espírito falou para mim assim, ao invés de você pedir para que eu abençoe seus caminhos, não é mais fácil você andar nos meus caminhos, que já são abençoados? Falei, eita, boa ideia. Porque às vezes a gente fica falando assim, Deus, abençoa os meus caminhos. Não, a gente não tem que orar para que Deus abençoe os nossos caminhos. Nós temos que ouvir a voz de Deus e nós andarmos nos caminhos que Ele já preparou para a gente andar. Amém. Porque é esse lugar que vai nos conduzir ao cumprimento do propósito. Amém. Não estou entendendo a palavra. Amém. Isso é andar em fé. Isso é andar no Espírito. Isso é ter uma mentalidade de novo pacto. Sim. Os caras do Antigo Testamento viviam debaixo de uma antiga aliança, mas eles entendiam coisas que nós ainda temos dificuldade de entender. Precisamos começar a viver as realidades de Deus. Hebreus 11:1 diz assim, a fé é... Alguém tem uma tradução aí que diz que a fé é a substância? Veja aí se alguém tem aí a tradução. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. A fé é a substância. Tem quem tem essa tradução? Acho que não, né? Tem uma tradução em casa, não lembro qual que é. Mas que diz assim, o texto, a palavra aí aparece certeza na maioria das Bíblias, aparece que a fé é a certeza. Mas eu tenho uma tradução lá em casa que diz assim, que a fé, ela é a substância daquilo que se espera. O que é a substância? Eu fui procurar lá no Wikipedia. Substância é qualquer espécie de matéria formada por átomos, elementos específicos. Opa, é isso mesmo?
É qualquer substância de matéria formada por átomos e elementos específicos em proporções específicas. Ou seja, substância é algo que já existe. Então, a fé ela é a substância das coisas que se esperam. Você espera algo que já existe. Como é que pode ser isso? Não sei, querido. Deus é esquisito. A fé é algo que já existe, você só espera. Você só espera, porque o esperar fala que você precisa submeter a sua alma ao governo do Espírito. Esperar é uma condição da alma. É fácil esperar? Hã? Não. Só eu que tenho dificuldade de esperar aqui? Não. Só eu mesmo. Oh, Deus, me ajuda aí. Orar forte no Deus. É fácil esperar? Não. Porque o esperar é uma condição da alma. Então, quando a Bíblia diz assim, ó, que a fé é algo que já acontece, mas que você tem que esperar, significa que nesse tempo de espera você precisa sujeitar a sua alma ao governo do Espírito. Porque debaixo da alma, você vai meter o pé pelas mãos. Nosso amigo Abraão, ele recebeu a palavra, foi gerada uma realidade dentro dele, só que teve um momento de fraqueza, onde ele não soube exercer domínio do Espírito sobre a alma. E aí ele meteu os pés pelas mãos. Sara falou para ele, olha, eu sou velho, é melhor você pegar escravo e você ter um filho, antecipe a promessa. Ele foi, seguiu o conselho de Sara, pegou a Agar e teve um filho com ela, que gerou um problema. Ele já tinha a palavra, ele já tinha a realidade, ele já tinha se movido debaixo daquela palavra, só que ele não soube submeter a alma dele ao governo do Espírito. É fácil, Adriano? Claro que não. Claro que não é fácil. É muito difícil. É muito difícil. Quando a nossa alma começa a gritar dentro, quando a minha alma começa a gritar dentro de mim, é muito difícil. E a nossa alma ela pode nos desviar do cumprimento do propósito. Nem o diabo pode. O diabo já foi vencido. A nossa alma, Gálatas fala, que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. Por quê? Porque são opostos entre si. Há uma guerra travada, cara. Porque nesse momento que Deus libera a palavra e a realidade dele é gerada dentro de nós, a alma, ela não sabe esperar. Ela quer que as coisas aconteçam, porque a alma ela é imediatista, a alma ela é sensitiva, a alma age de acordo com aquilo que ela vê, de acordo com aquilo que ela percebe, de acordo com aquilo que ela pode tocar, de acordo com aquilo que ela pode ouvir. A alma ela age isso, mas o homem espiritual ele age através de um sentido chamado fé. Ele se move não pelas coisas que ele vê, ele se move por uma realidade que já foi criada dentro dele e que precisa esperar o tempo de se manifestar. Fala comigo assim, ó, só para você dar uma acordada. Fala assim, ó, o homem natural se move pelos 5 sentidos. Pelos 5 sentidos. Visão, audição, olfato, tato, paladar. O homem espiritual se move através de um sentido. A fé. Deus fala com ele. A realidade se estabelece. Não é pelo que a gente vê. Não, é o que Deus fala. Pelo que a gente está ensinando, não é o que a gente está ouvindo. É o que a gente está ouvindo de Deus, não o que a gente está ouvindo com o nosso sentido natural. Por isso que a gente precisa, querido, a gente precisa ativar os nossos sentidos espirituais. Aí eu falei, o sentido espiritual da fé, mas a gente precisa ativar a nossa audição espiritual, a nossa visão espiritual. A gente precisa sentir o cheiro de Deus. Olha que Deus não é sentir o cheiro dele, ele é cheiroso. Ele fala isso aí? Olha ele, o Guilherme fala que ele é cheiroso. A gente precisa ativar, a gente precisa
caminhar nesse lugar de realidade. A gente não pode mais ser guiado pelas circunstâncias. Uma vez eu falei no sítio que nós não podemos mais, não é tempo mais de nós vivermos baseados pelas circunstâncias, por aquilo que aconteceu ou por aquilo que deixou de acontecer nas nossas vidas. Nós precisamos viver baseado naquilo que nós temos ouvido de Deus. Hebreus também fala que todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra, que Deus sustenta todas as coisas pelo poder da palavra. A nossa vida é sustentada pelo poder da palavra. As coisas são estabelecidas e criadas na nossa vida pelo poder da palavra. É a palavra de Deus. Nosso negócio é com a palavra de Deus, querido. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra que sai da boca de Deus, ela gera vida em nós. Somos ministros de um novo pacto, não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqueles que vivem com a mentalidade do novo pacto, eles vivem debaixo da palavra de Deus. Eles são ativados e eles são vivificados pela palavra de Deus. Ó, escrevi aqui também, ó, cada substância possui um conjunto definido de propriedades. Toda a palavra de Deus define coisas dentro de mim. Fala. Entendi. A versão que fala substância é isso. Não, mas eu tenho uma em português. Mas eu achei também em português. Então lê a irmã Miriam. Aleluia. Pois a fé é a substância das coisas que se devem esperar. Um argumento das coisas que não aparecem. A substância das coisas que se devem esperar. É o que já existe, mas tem que esperar. Cara, a Bíblia é muito boa. É o que já existe, cara. Deus fala com a gente, aquilo já existe. Só que eu tenho que esperar. Eu tenho que submeter minha alma. Eu tenho que falar assim, ficar quietinho aí. Por isso que o Davi falou assim, que ele falou da alma, aquieta-te, alma. Começou a pregar a palma dele e falou assim, fica quieta aí, alma. Por quê? Porque Deus já falou. E quando Deus fala, algo se estabelece. Quando Deus fala, Deus cria uma condição. Quando Deus fala, a verdade dele já existe dentro de nós. Aquieta-te, alma. Depois ele fala, no outro versículo, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou, ele usa tudo de uma forma poética, mas o texto diz que ele entendeu o tempo, ele ouviu a palavra, e aquele ouvir da palavra ativou nele o senso dele, colocar a alma dele sujeita ao governo do Espírito, ele ficou ali sem fazer nada que contrariasse a palavra, sem tomar uma atitude precipitada, ele ficou ali sujeito à palavra, aguardando o tempo. Pensa Jesus, vou terminar com isso. O texto diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus aprendeu todas as coisas. Jesus sabia que ele ia vir, ele ia encerrar a lei, ele ia estabelecer um novo tempo. Pensa ele aprendendo a lei. E ele pensando, caramba, eu vou acabar com tudo isso. Mas ele se submeteu. Ele esperou 30 anos. Ele sabia, você acha que Jesus não sabia que ele era Cristo? Claro que ele sabia. Quando tinha 12 anos ele já sabia. Antes eu acho que ele já sabia. A mãe dele chega lá e fala assim, menino, onde é que você estava? O que tem contigo? Eu estou aqui cuidando dos negócios do meu pai. Ele já sabia e ele se submete ao tempo de esperar. Havia uma realidade estabelecida dentro dele. Ele espera 30 anos para aquilo se manifestar. Para aquela realidade que já existia dentro dele se manifestar. Ele aguarda 30 anos. Mas porque ele aguardou 30 anos, e em 3 anos ele cumpriu todas as coisas. Por quê? Porque esse tempo de espera, Deus vai gerando uma estrutura sólida para que quando aquilo se manifestar, eu tenha a estrutura para alcançar o propósito. É isso mesmo, papai, é mesmo. É um processo, Senhor. Amém, queridos? A nossa oração nesses dias não pode ser para que Deus diminua o sofrimento. A nossa oração nesses dias tem que ser para que Deus acelere o aprendizado nas nossas vidas. Para que a gente aprenda mais rápido. Amém.
Porque às vezes a gente fica, ah Deus, né? Dá uma aliviada no sofrimento. Não, querido, nossa oração não tem que ser para Deus aliviar o sofrimento. A nossa oração tem que ser para a gente aprender mais rápido. Para a gente entender o processo mais rápido. Para a gente aprender a submeter a nossa alma ao controle do Espírito mais rápido. Para a gente entender que a fé, ela já gerou a realidade dentro de nós. E ela vai se manifestar. Amém. Eu creio. Porque senão, querido, a gente vai ficar correndo atrás de coisas que Deus já entregou para a gente faz tempo. Texto que até uma vez pregou para a gente lá no livro de Salmos, que a palavra de Deus, ela veio, Deus liberou uma palavra, e a palavra trouxe cura. Não foi, então? Salmo, não lembro o Salmo. Enviou-lhes a palavra e o sarou. Enviou-lhes a palavra e o sarou. Sabe que nós precisamos de uma palavra de Deus que nos sare da nossa incredulidade. Nós precisamos de uma palavra de Deus, sabe, que nos tire que tire os nossos olhos tão só de enxergar o resultado e passa a nos fazer enxergar o fundamento chamado fé. Sabe, nós precisamos de uma palavra que nos faça enxergar a realidade dele dentro de nós. E nós precisamos de uma palavra que faça com que a gente aprenda a sujeitar a nossa alma ao tempo da espera. Por quê? Porque a substância, ela já existe. A realidade, ela já existe. A gente precisa esperar o tempo. A gente precisa aprender com Jesus. 30 anos. 30 anos. Lembra uma vez que o Dario pregou lá? Tempo da aljava, tempo do arco, tempo de lançamento. Né? A gente precisa entender os tempos da nossa vida. Para que a gente não queime a largada. Amém. Muita gente está queimando a largada. Não sabe aguardar. Não sabe esperar. Não entende que aquilo que Deus falou já aconteceu. Aquilo que Deus falou já aconteceu. Já aconteceu, o livro de Isaías fala que Deus termina tudo, depois começa. Deus vai lá no final, termina todas as coisas e depois ele vem começar. Sabe, o texto diz que o cordeiro ele foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Deus já tinha um plano de redenção para o homem caído. Antes da fundação do mundo. Porque Deus termina todas as coisas. Deus colocou o homem no jardim só depois que Deus tinha terminado todas as coisas. Só depois que Deus tinha preparado um ambiente, Deus colocou o homem lá. Aquilo que Deus falou com a gente já existe. Amém? Isso aí. Quer acrescentar alguma coisa, Gabriel? A gente precisa entender, me dá a impressão que temos talvez uma confusão. Nós estamos, não na confusão, não conseguimos entender talvez. Não estamos falando de uma fé para adquirir coisas. Não é dessa fé que estamos falando. Estamos falando de uma fé para manifestar o reino de Deus na terra. Então, às vezes, a gente está relacionando fé com alcançar coisas, mesmo que elas sejam do reino. Parece que esse planteamento de fé é incompatível. Mas não estamos falando dessa fé. Estamos falando dessa fé de Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a Deus só se lhe agrada fazendo aquilo que Ele pediu. Não se lhe agrada de outra maneira. Não há outra maneira de agradar a Deus. Me está entendendo? Lo demais, como digo, pode soar como bomba, talvez, para quem me escuta. O demais é glamour do Evangelho. Que eu agrado com isso, que eu agrado... Não. A Deus se lhe agrada fazendo aquilo que Ele pediu. Meu pai dizia isso para mim quando eu falava, pai, ele falava, olha, filho, você me obedecendo, você não precisa comprar mais presente para mim, não precisa falar mais nada. A sua obediência, isso já me satisfaz. Está entendendo? Os pais queremos isso dos filhos. Não é? Quando chega o dia da mãe, o dia do pai, certo? E o filho chega com um cartãozinho que diz, mãe, filho, o único que eu peço a você é que você seja um homem de bem, que você obedeça, que você... Porque os pais não querem outra coisa a não ser aquilo que a gente pede para o filho fazer. Está entendendo? Por isso que o céu se abre. Por isso que precisou esperar 30 anos. Há uma lei estabelecida, certo, no livro de Êxodo, não é? Que os filhos só começam a fazer quando o pai os libera para fazer. É uma lei da Bíblia. Toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é uma transferência de pais para filhos. No livro de Êxodo diz que antes de os filhos e os sucessores de Arão exercerem o sacerdócio, eles precisavam, certo, vestir as roupas do antecessor.
Os filhos de Arão foram consagrados com as roupas de Arão, e eles precisavam passar 7 dias com essas roupas. Porque toda a leitura bíblica, toda a dinâmica bíblica é de pai para filho. Não é de outra maneira. O próprio Cristo, ele veio porque o Pai me enviou. Ele está dizendo isso. Eu estou aqui porque o Pai me enviou. Não estou aqui. Os que não tiveram um pai biológico na genealogia bíblica, eles buscaram um pai. Você pode ver, eu procurei um pai e fez de Davi meu pai. Por quê? Porque tinha padrões elevados para eu poder manifestar. Ora, quando falamos de fé, falamos disso. É dessa fé. Não de adquirir casa, não é de me tornar famoso. Não. De manifestar aquilo que Deus já diz. Você está entendendo? A gente precisa entender essa realidade, essa bolha de Deus. Deus não diz nada se Ele não o terminou. Quem disse as coisas antes de terminar sou eu. Eu humano. Eu digo, não, certo, estes dias a gente, por X razão, nós não temos água quente na pia e eu estou lavando louça há 3 dias porque está fria a água. Não quero mais água quente. Não, então, e aí ontem eu não lavei. Eu falei, não, amor, hoje eu lavo. E aí passou o dia inteiro, certo, porque o homem não liga para a pia cheia de louça. Quem liga para a pia cheia de louça é mulher. Não sei. É a exceção, então. É a exceção. Ele é a exceção, não é? Mas a gente vai acumulando, né? O homem, ele acumula e diz, para que lavar todas as vezes? Eu lavo tudo de uma vez. É dizer, mais ou menos, é dizer de maneira geral. Você está entendendo? Então, eu disse ontem eu vou lavar durante todo o dia, eu não lavei. Porque o homem é aquele que diz o que vai fazer, sem antes terminá-lo. Você está entendendo? Isso fica claro se você quer anotar. Isaías 46:10. Deus não comunica nada, Ele não diz nada, sem antes ter concluído. Isaías 46:10 diz isso. Ele anuncia o final antes do começo. Porque Deus é um Deus de conclusões. Deus não é um Deus de experiências. Ele, quando vai dizer algo, Ele não vai experimentar a ver se dá certo. Não sei se você me entende. Ok? Agora, isso é o que precisamos entender. Não é? Enquanto o Adriano ministrava, Jesus disse em João 8, 56, parece, que Abraão viu o dia do Cristo. Ele diz isso. Jesus dá testemunho de Abraão. Porque vosso pai Abraão, ele viu o meu dia. Caramba, como viu o dia? Se Abraão está cronologicamente desajustado com Cristo, 4.000 anos. Aí a gente diz assim, viu pela fé. Mas a gente precisa entender o que a gente declara. Viu pela fé como? Ele viu uma realidade que em 4.000 anos antes que o Cristo se manifestasse, e aí entra Apocalipse 13:8, não é? Que o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo, ele teve acesso a uma realidade chamada eternidade, onde as coisas já eram. Já aconteceram. Eu não sei se foi a semana passada, tomei um café com a Cris e lhe expliquei algo. A palavra profética, ela vem não necessariamente para anunciar o que Deus vai fazer. Ela vem para ativar homens que preparem uma plataforma para que aquilo que Deus falou se manifeste. Por isso vem a palavra profética. A palavra profética, quando diz, eis que vou te fazer, não é que você vai sair fazendo o que Deus está falando. Ele te está ativando para preparar uma plataforma para que aquilo que Deus te falou, que vai fazer contigo, se manifeste. Eu disse o domingo, eu vou repetir. Eu disse o domingo na ação multiplicadora. A declaração de Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem bem, não é uma declaração de louvor, é uma declaração que tão só o Espírito e a noiva estão dizendo, pode vir, porque está tudo pronto. O Espírito e a noiva dizem bem, não é o louvor. O Espírito e a noiva dizem bem. Essa declaração está dizendo para o Cristo, olha, o que você nos pediu para preparar está pronto para que você venha. A plataforma está pronta. Então a palavra profética vem para isso. Certo? Ele usou para ativar uma realidade dentro de nós, para que nós possamos desenvolver uma plataforma, para que aquilo que nós temos ouvido realmente se manifeste. Está acompanhando isso? Isso aconteceu em Gênesis 1, ele citou, não citou Gênesis 1 textualmente, mas Deus liberou a palavra, certo? E o ambiente da realidade se manifestou. Então, por que estamos falando disso hoje? Não é? Porque nós precisamos ser ativados nessa fé. Amém. Nessa fé. Para que possamos executar, para que possamos ser ativados
como trabalhadores que executam uma plataforma, os que montam cenário. Me está entendendo? De maneira individual e de maneira coletiva. Deus pode ter lhe falado que vai fazer de você não sei que coisa, como ele falou comigo aos 17 anos. Mas se eu não preparar plataforma para que isso aconteça, eu só tenho uma palavra. E isso não lhe tira o poder à palavra. Porque quem tem palavra de Deus tem poder. Me está entendendo? Tem uma palavra de poder. Mas se eu preciso tomar cuidado na construção dessa plataforma. É o cesto de Joquebede. É a pregação de Dona Thelma na quinta-feira lá de campanha. Não é? É na quarta-feira lá de campanha. Eu sempre cito, essa palavra chegou a mim pela Thelma. Ela ministrando na quarta-feira pela tarde sobre o cesto produzido pela Joquebede. E eu cheguei de casualidade às 7 e ela estava ministrando. E Deus falou assim para mim quando eu entrei. Assim como ela está dizendo, vocês precisam preparar um cesto, precisam preparar uma plataforma para preservar. Para preservar um menino? Não. Para preservar o propósito de Deus com o menino. Você entendeu? Porque a gente se prende ao Moisés. Mas Deus não se prendeu ao Moisés. Se prendeu àquilo que Deus ia fazer através do Moisés. Então, a palavra profética, a palavra liberada, ela só me anuncia que eu tenho que arregaçar as mangas para construir uma plataforma. Você entendeu? Para que algo que já existe se manifeste. É preparar um cesto para receber aquilo que já é. Essa é a incompatibilidade que nós vivemos hoje. Nós queremos manifestar um reino, e é verdadeiro, mas nós não temos estrutura para que ele se manifeste. Não temos nem estrutura individual, nem estrutura coletiva. Me acompanhem nisso ou não? Isso é de vital importância. Por isso essa palavra está vindo. Você entendeu? Porque senão nós estamos pensando, foi o erro de João. Foi o erro de João. João manda perguntar ao Cristo se ele realmente é, porque o Cristo trazia um reino libertador, mas ele estava preso. Nunca entendi essa palavra, e já você já me ouviu, que para mim o João Batista se antecipou, certo? E porque ele se antecipou, ele avançou a esfera, certo? Ele perdeu as suas convicções. Mas esses dias eu tenho entendido de que porque ele viu o Cristo, achou que já estava tudo pronto. E ele disse, você verdadeiramente é o Cristo? Por que eu estou preso? Se você vem anunciar um reino libertador, Isaías 61, você o proclamou em Nazaré. Eu vim para dar liberdade aos cativos, mas eu estou preso. Me está acompanhando na leitura? Como? No que João não entendia, que o Cristo estava aqui, mas ele vinha ativar trabalhadores para preparar uma plataforma. Ele vinha inaugurar o tempo de preparar plataforma para que esse reino que ele trazia se pudesse manifestar. Isso é o que nós precisamos entender. Porque se não somos ativados nessa fé, vamos entrar em uma prisão similar à que entrou João. E vamos esperar algo que ainda não há plataforma para que aconteça. Acompanhem isso. Observe o que eu vou lhe dizer e com isso vai terminar. Não é? Davi recebeu uma palavra entre 13 a 15 anos de idade quando ele tinha. Foi Samuel à sua casa e derramou azeite ou óleo sobre sua cabeça. Mas se passaram de 17 a 15 anos para que essa palavra se cumprisse na vida. Por que não se cumpriu antes? Porque precisava haver a construção de uma plataforma interior e exterior. Está acompanhando isso? Não? José, a mesma coisa, entre 13 e 15 anos, ele recebeu a visão de que ele exerceria governo sobre seus irmãos. Mas se passam de 13 a 17 anos, ou de 15 a 17 anos, e Deus precisava gerar uma plataforma externa e uma plataforma interna em José, para que ele pudesse se assentar em um trono, certo, como o segundo homem sobre o Egito. Isso é o que a gente precisa entender. Jesus tinha uma palavra do momento que nasceu, certo, quando ele teve uso de razão, que a gente pode entender como os 12 anos da sua vida, mas ele esperou os 30. Porque precisava haver uma realidade interna nele e uma realidade externa para poder começar a fazer ou a manifestar aquilo que Deus tinha dito ou predito
anunciado através da palavra profética que deveria acontecer. Essa precisa ser nosso questionamento, por assim dizer. Dentro de mim há uma realidade para manifestar. Ao meu redor há uma realidade para que se manifeste. Porque se não é assim, nós precisamos trabalhar para construir uma plataforma interior e exterior, para que aquilo que precisa acontecer, que Deus nos tem dito que vai fazer, se manifeste nas nossas vidas. Porque isto não é por arte de mágica. Não é porque Deus falou. É claro, Deus falou, Deus vai cumprir. Mas vai cumprir na medida que haja plataforma, para que aquilo que Ele falou se manifeste. Ele já o viu concluído, mas compete a mim trazê-lo da eternidade e manifestá-lo em coisas palpáveis. É assim. Está entendendo? Essa é a realidade do Espírito. O apóstolo Paulo domina essa realidade. Enquanto o herdeiro é menino, não há plataforma para que ele assuma. Então ele precisa estar ao cuidado de tutores, de cuidadores, que preparem essa plataforma até o tempo determinado pelo pai. Ou seja, é o pai o curador. Entende essa palavra curador? O mensurador que diz, não, agora sim, ele pode assumir, ele pode cuidar das empresas, ele pode fazer isso. Por quê? Porque a plataforma interior e exterior está pronta para isso. É assim que Deus opera. Não há outra maneira. Em toda a Bíblia é assim. Em toda a Bíblia. Por que demorou tanto Isaac a nascer? Porque havia que preparar uma plataforma mental, interior, certo? Espírito, alma e corpo, e realidade externa, para que Isaac se manifestasse. Há uma linha de pensamento com relação a isso, que diz que Deus tinha preparado Melquisedeque, conhece Melquisedeque? Para se encontrar com Adão e não com Abraão. Porque Deus esperava, por assim dizer, que o Adão, mesmo tendo sido expulso, certo, do jardim, já pudesse corresponder a essa plataforma realizada. Você percebe que entre Gênesis 3 e Gênesis 6, parece que Deus repite tudo de novo? A mesma promessa que faz Adão, ele faz a Noé, porque Deus está começando tudo de novo, entre aspas. Me está entendendo? Porque ele pensou que com a geração de Adão se completaria a plataforma, mas ele teve que esperar outra geração, e outra geração, e outra geração, até que encontrou Abraão. E ele entendeu, e não me pergunte como Deus entendeu isso, que havia uma plataforma pronta, para já não mais trabalhar com um casal, mas agora começar a trabalhar com um povo. Porque a partir de Abraão, ele não trabalha mais com uma família pessoal. Mas Abraão e a sua família é o protótipo de uma nação. E este é o grande barato. Aquilo que você tem aprendido de mim. Eu preciso lutar com o anjo, até que o anjo mude meu nome. E não seja mais meu nome Dario, mas eu represento o lugar geográfico onde eu fui plantado. Você precisa anelar para se chamar Mogi das Cruzes, cara. Para que a palavra que Deus solte sobre a sua vida não se cumpra só em você. Isso é egoísmo. Mas se cumpra no entorno geográfico onde você está plantado. Porque é injusto só salvar pessoas e não redimir seu ambiente. É injusto. Sabe por quê? Ah, Deus te salva, mas você continua vivendo em um lugar ruim, em um lugar onde há injustiça, em um lugar onde você não pode sair nem direito na rua porque alguém vai te matar. Essa equação, não, esse pensamento não se lo posso atribuir a Deus, porque Deus não pensa assim. Lembre-se, antes de ele colocar o homem no jardim, ele preparou tudo. Era um ambiente agradável, por isso se chama Éden. Não se chama casa, se chama lar das delícias. Então nós precisamos entender que essa fé que estamos sendo instruídos é para manifestar um reino que não se vê, porém existe. Outra coisa importante, está entendendo? Não porque não se manifestou ainda, não existe. Ai, que não se manifestou ainda, mas isso não quer dizer que não existe. A Estherzinha está aqui. A Estherzinha, já vemos assim, de 18 anos, já existe. Já existe nela, certo, Estherzinha? Certo, meu amor? Ela já existe. Ela fez esses dias, fez um aninho. Ela diz, não, mas a Estherzinha de 18, a Estherzinha de 18, de 30, de 50, seja os anos que ela vai viver, não é, Estherzinha? Os anos que ela vai viver estão todos nela.
todos em ela. A substância está em ela. Para que você entenda melhor, a matéria-prima está em ela. E a matéria-prima para manifestar o que já existe em um mundo material onde não apareceu ainda, se chama fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É dessa fé, não dessa fé que ganha casa. Não é nem dessa fé, e entenda-lo muito bem, que salva um menino. Porque muitos podem dizer, não, mas não havia fé, não se havia uma igreja inteira, um país inteiro orando, mas por que não? Me está entendendo? Porque os caminhos de Deus são mais altos que os meus. E os pensamentos de Deus são mais certos que os meus. Então você, quando falamos de fé, falamos dessa fé linkada a essa realidade. Não queremos gerar fé em você para que você necessariamente, não sei, obtenha algo. Estamos ativando uma fé para que possamos ver aquilo que já existe. Aquilo que através da palavra profética Deus nos ha dito que vai manifestar. Para isso, queridos, há que trabalhar. Pensou se Noé ficasse só com a palavra que ele ouviu? Ele ia morrer afogado, ele, a sua família e o resto, junto com o resto. Mas ele trabalhou para gerar uma estrutura. Para que aquilo que Deus tinha dito se manifestasse de maneira real. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa labuta. A labuta de Noé. Vamos trabalhar para gerar uma estrutura. Enquanto a arca não esteve pronta, nenhum pingo caiu de água. Nenhum pingo. Então, o que condicionava a chuva? A estrutura pronta. Se não há plataforma, nós temos uma palavra, e é poderosa a palavra, mas ainda não se ativou o start para a manifestação dessa palavra, porque não há estrutura. Certo? O profeta Vitor sempre nos dizia, nós temos problema com a palavra estrutura, porém o reino também tem estrutura, porque nada se manifesta sem estrutura. Então no começo nós dizemos não há estrutura, nós éramos crianças, nós não sabíamos o que estávamos dizendo, porque o reino tem uma estrutura, porque senão não se mantém de pé. Senhor, oramos nesta noite, para que nós sejamos ativados nesta fé. Senhor, para que esta fé nos faça respeitar ambientes e processos. Que nós possamos entender, Senhor, que nós precisamos passar por ciclos que gerarão estruturas internas, Senhor. Senhor, nós não queremos incurrir na mesma fatalidade que incorre, Senhor, a sociedade hoje, onde nós vemos, Senhor, crianças, Senhor, reproduzindo-se em outras crianças, Senhor, mas não há estrutura, nem emocional. Talvez haja uma estrutura física tão só, de reprodução, mas não há maturidade para gerar outros. Senhor, nós queremos respeitar o tempo dos indivíduos. Nós queremos respeitar o tempo do Senhor. Nós não queremos, Senhor, ser reféns de uma palavra profética. Nós não queremos viver, Senhor, como que frustrados, porque não vemos acontecendo, Pai, aquilo que nos foi dito que vai acontecer. Mas que entendamos e compreendamos através da revelação de Teu Espírito, Senhor, que a palavra profética ativa um tempo, Senhor, para gerar uma estrutura, uma plataforma, para que aquilo que o Senhor nos ha dito que vai fazer se manifeste diante de nossos olhos. Senhor, que fique claro que a chuva só cai quando a arca está construída. Senhor, o óleo só é derramado sobre o sacerdote no Antigo Testamento quando ele está vestido, ele está pronto para essa cerimônia. Antes não há azeite derramado. Senhor, a glória, Senhor, que alcançou o templo de Salomão, ela veio quando estava tudo pronto. Senhor, isso nos revela, Senhor, que quando está tudo pronto, o Senhor se faz presente, o Senhor vem, o Senhor faz aquilo que prometeu que vai fazer. Por isso, Senhor, nós queremos ser preparados, queremos ser capacitados no Espírito, para poder, Senhor, nos sumar ao Espírito e dizer, vem.
mas não com uma consciência, vem nos tirar deste mundo que não aguentamos mais, mas com uma percepção de dizer, aquilo que se nos encomendou para fazer, nós fizemos. Então o Senhor pode trazer, o Senhor pode vir, porque o cenário está pronto, porque a estrutura está pronta, porque a plataforma está pronta, para que aquilo que o Senhor falou que vai manifestar, se manifeste. Dá-nos esta consciência, Senhor. Dá-nos, Senhor, esta consciência, para que não trabalhemos, Senhor, em um Cronos, mas trabalhemos em um Kairos, mesmo que isso nos leve toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Senhor, o livro de Hebreus diz, Senhor, que os patriarcas caminharam em prol de algo que nunca viram. Abraão, Senhor, procurou uma cidade que nunca se manifestou. Senhor, morreu como peregrino em uma terra que era dele. Senhor, morreu, Senhor, como inquilino em uma terra que era a promessa dele. Mas nós, Senhor, vivemos outra realidade. Não vivemos mais uma realidade de promessas, mas uma realidade de realidades, Senhor. E nós queremos nos mover desta maneira. Senhor, muda nossa estrutura mental. Refaz nosso mapa mental. Senhor, tira os excessos e acomoda, Senhor, não é no sentido de acomodação, mas coloca no lugar certo a Tua verdade sobre nós. Para que nós não nos venhamos a perder. Para que nós, em meio a tudo isto, não avancemos em nossa esfera de ação, Senhor, e caiamos em uma prisão como caiu João. Senhor, e isto nos leve a perder as nossas convicções de maneira literal e espiritual, ao ponto de perder a cabeça, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a entender, nos ajude a compreender. Senhor, nos ajude a trabalhar arduamente, para que nós possamos cooperar com o que está sendo construído. Porque só valerá a pena viver os anos que o Senhor nos terá sobre esta terra, se teremos cooperado com tudo aquilo que o Senhor quer manifestar. Senhor, acione o start, o clique, o botão, Senhor, dentro de nós, para que nós possamos ver esta realidade, Senhor, com estes olhos, Senhor. Senhor, e o fato de não entender agora não significa que não serve. Senhor, que mesmo que não entendamos, nos empenhemos em entender, em compreender. Senhor, em não desistir, até que possamos entender com clareza esta realidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus.